Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Arquitetos do Reino Ocidental. No ano 850, próximo do final do Império Carolíngio, o rei comissionou diversos arquitetos para construírem os marcos em seu novo domínio. Buscando manter a sua posição como nobre, os jogadores competem para saber quem conseguirá impressionar o rei em Arquitetos do Reino Ocidental. Nestes tempos traiçoeiros, os arquitetos não permitirão que nada se interponha entre eles e a glória. Portanto, os jogadores devem optar por manterem-se virtuosos ou solicitarem o auxílio de personagens sombrios, enquanto lidam com a competição acirrada. Se interessou? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para esta partida, iremos preparar um jogo para 2 jogadores, no modo básico de jogo. Isto é, todos os personagens serão utilizados em seu lado totalmente colorido, e o preparo do tabuleiro será normal. Embaralhe todas as cartas de contrabando com o lado pequeno, esse demonstrando 2 recursos, e as empilhe neste espaço. Em seguida, embaralhe as cartas de recompensa, essas com a parte de trás demonstrando um pergaminho fechado, e crie uma pilha com 2 cartas por jogador, mais uma. Coloque este baralho neste espaço, próximo da catedral. As cartas com o verso verde representam as construções, e devem ser embaralhadas e colocadas em uma pilha neste espaço do tabuleiro, próximo da oficina. As cartas com o lado de trás em azul representam os aprendizes e devem ser embaralhadas. Em seguida, coloque uma carta em cada um destes espaços do tabuleiro. Deixe o baralho em uma pilha ao lado do tabuleiro. Faça uma pilha com as cartas de multiplicadores e débito ao lado do tabuleiro. Posicione os recursos argila, madeira, pedra, ouro, mármore e pratas próximos do tabuleiro em pilhas. Coloque 4 pratas no espaço de posto fiscal. Cada jogador deve selecionar para si uma cor e posicionar um de seus marcadores próximos à catedral e outro em uma pilha no espaço número 7 da Trilha de Virtude. Eles recebem um tabuleiro pessoal da cor selecionada, 20 trabalhadores da sua cor e 4 cartas de construções. Os jogadores devem selecionar uma das cartas que acabam de receber e separá-la, sem revelá-la, para os outros jogadores. Os jogadores passam então as 3 cartas restantes para a pessoa à sua esquerda. Cada um seleciona uma segunda construção para si, separa e, novamente, passa as construções restantes. Os jogadores devem repetir este processo uma última vez, porém sem passar a última carta. As cartas que restarem de cada jogador devem ser colocadas na parte de baixo do baralho de construções.
Selecione aleatoriamente um jogador para ser o primeiro e entregue a ele 3 pratas. O segundo recebe 4 e assim por diante. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Arquitetos do Reino Ocidental. Vamos às regras. Uma partida de Arquitetos do Reino Ocidental dura um número indefinido de turnos, onde cada jogador irá tomar uma ação, posicionando um de seus trabalhadores no tabuleiro. Existem 3 tipos de espaços de ação no tabuleiro. Grandes espaços circulares, que indicam que não há limites para a quantidade de jogadores ou de trabalhadores que podem ser alocados nestes espaços. Espaços circulares pequenos, que indicam que apenas um único trabalhador de qualquer jogador pode ser posicionado ali. Este tipo de espaço somente é encontrado no mercado negro. E espaços que apresentam a silhueta de um trabalhador, que indicam que apenas um único trabalhador pode ocupar cada um destes espaços. Os trabalhadores devem ser posicionados deitados, para indicar que aquele trabalhador não será mais recuperado pelo jogador pela duração da partida. Apenas a prefeitura apresenta esse tipo de espaço. Vejamos como funcionam os locais de ação do tabuleiro. Pedreira, floresta, minas, prateiro. Estes espaços concedem aos jogadores recursos de acordo com o número de trabalhadores que possuírem ali. Por exemplo, caso o jogador amarelo posicione o seu trabalhador na pedreira, ele irá receber uma pedra. Se em um turno futuro ele colocar um segundo trabalhador, receberá 2 pedras, e assim sucessivamente. Os espaços minas e prateiro oferecem ao jogador um recurso mais 1 para cada trabalhador. Ou seja, caso o jogador vermelho posicione um de seus trabalhadores em um destes espaços, ele recebe um recurso mais 1. O segundo trabalhador posicionado ali concede a este jogador 2 recursos mais 1. Além disso, as minas oferecem também uma opção de um segundo tipo de recurso, o ouro. O jogador pode optar por coletar ouro ou argila, porém, ele não pode coletar os 2 recursos após alocar um trabalhador e dividir a sua força de trabalho. Ou seja, ou o jogador coleta argila com todos os seus trabalhadores, ou ele coleta ouro com todos os seus trabalhadores. Observe que, para coletar o recurso ouro, o jogador deve ter pelo menos 2 trabalhadores, e, para cada 2 trabalhadores que possuir, irá coletar um ouro. Depósito real. Neste local, os jogadores podem realizar uma das 2 ações disponíveis para cada um de seus trabalhadores presentes. A primeira ação oferece ao jogador a opção de retornar 2 recursos quaisquer, dentre os demonstrados, para o estoque geral, para receber um ponto de virtude. A segunda ação oferece ao jogador a opção de retornar 3 recursos quaisquer, dentre os demonstrados, para o estoque geral, para receber um mármore. Observe que neste espaço é possível dividir ações. Então, caso um jogador posicione o seu terceiro trabalhador no depósito real, por exemplo, ele poderá executar uma vez a primeira ação e 2 vezes a segunda, ou 3 vezes uma das 2 ações, ou qualquer combinação que lhe for interessante. Oficina. Neste espaço, os jogadores podem optar por uma das seguintes ações: recrutar um aprendiz, pagando 4 pratas, ou trabalhar em um novo projeto de construção. Ao escolher trabalhar em um novo projeto de construção,
o jogador coleta uma carta mais uma para cada par de trabalhadores que possuir no espaço. Cada jogador pode ter, no máximo, 6 cartas de construção ao final de seu turno. Ele deve descartar as cartas que estiverem acima de 6, à sua escolha, colocando-as na parte de baixo do baralho. Ao recrutar um aprendiz, em primeiro lugar, o jogador deve pagar 4 pratas. Observe que das 4 peças desenhadas no tabuleiro, 2 estão avermelhadas. Sempre que este símbolo estiver presente, isto significa que estas moedas são impostos. Portanto, 2 moedas devem ser colocadas no espaço do posto fiscal, enquanto que as outras 2 devem ser retornadas para o estoque geral. Após realizar o seu pagamento, o jogador deve observar a quantidade de trabalhadores que possui agora na oficina. Essa quantidade delimita a quais trabalhadores o jogador tem acesso. Entre 2 colunas de aprendizes constam 1, 2, 3 ou 4 trabalhadores. Isso significa que o jogador somente tem acesso aos aprendizes condizentes com a quantidade de trabalhadores que possuem na oficina. Entretanto, os jogadores podem colocar uma prata sobre o aprendiz mais à esquerda para pulá-lo. Isso permite a um jogador com apenas 2 trabalhadores contratar um aprendiz que se encontre na coluna de 3 aprendizes. É possível pular mais de um aprendiz. No entanto, cada moeda pula apenas o aprendiz da linha onde ele foi colocado e no turno em que foi alocada. Todas as moedas utilizadas para pular um aprendiz permanecem sobre a carta até que um jogador a compre. Ele receberá as moedas além de seu novo aprendiz. Após selecionar um aprendiz, mova todos os aprendizes restantes o mais para a esquerda que puderem, e uma nova carta deve ser adicionada à linha. O jogador posiciona o seu novo aprendiz próximo de seu tabuleiro, virado para cima. É possível ter mais de uma carta do mesmo aprendiz e várias cartas. Porém, cada jogador pode ter no máximo 5 aprendizes simultaneamente. Alguns aprendizes imediatamente afetam a virtude do jogador que os adquiriu, podendo recompensar ou penalizar o jogador. Observe que, caso o jogador perca o seu aprendiz em um turno futuro, não é possível reverter a perda ou o ganho de virtude. Para conhecer melhor as habilidades que cada aprendiz confere ao jogador, verifique o apêndice que vem junto ao jogo. Centro da cidade. Neste espaço, um jogador pode pagar para que todas as peças de uma mesma cor, em uma única localidade, com um grande espaço circular, sejam capturadas. Observe que o jogador pode fazer isto para cada trabalhador que possuir no centro da cidade. A primeira moeda é uma taxa, portanto, deve ir para o posto fiscal. Em um jogo com 2 ou 3 jogadores, ou na variante solo, é possível capturar trabalhadores de até 2 locais diferentes. Em um jogo com 2 jogadores, apenas um local pode ser selecionado. E sim, o jogador pode selecionar um local que possua apenas trabalhadores seus. Todos os trabalhadores capturados devem ser posicionados no espaço no canto superior esquerdo do tabuleiro do jogador. Caso os trabalhadores capturados sejam do próprio jogador, eles imediatamente retornam para seu estoque. Posto fiscal. Um jogador só pode ativar este espaço caso haja moedas acima dele. Ao ativar o espaço, o jogador rouba toda a prata que estiver ali. Porém, por essa atitude desleal, o jogador é penalizado em 2 pontos de virtude. Mercado Negro. Ao visitar o Mercado Negro, o jogador deve escolher um dos 3 espaços disponíveis. Cada espaço exige que o jogador perca 1 ponto de virtude, além de ter que pagar uma quantidade de moedas ao estoque.
O primeiro e o terceiro espaços permitem ao jogador coletar os recursos indicados nas cartas. O espaço do meio permite ao jogador recrutar qualquer um dos aprendizes abertos ou então comprar as 5 cartas no topo do baralho de construções, selecionar uma carta e retornar o restante para o fundo da pilha. Quartel. Este espaço permite aos jogadores executarem um número de ações igual ao número de trabalhadores que possuírem. O jogador pode dividir a sua força de trabalho entre as ações possíveis e as realizar em qualquer ordem que desejar. A primeira ação permite aos jogadores que capturaram trabalhadores de outros jogadores enviar os trabalhadores para a prisão, recebendo 1 prata para cada trabalhador aprisionado. A segunda ação permite ao jogador retornar todos os seus trabalhadores na prisão para o seu estoque. A terceira ação permite a um jogador recuperar todos os seus trabalhadores que estiverem em um espaço de captura no tabuleiro de outro jogador. O jogador perde 1 ponto de virtude e recebe 1 carta de débito. Ele está subornando o guarda da cidade. Caso ele ainda possua a carta ao final da partida, perderá 2 pontos de vitória. O último espaço permite a um jogador pagar 6 moedas para que possa quitar a sua dívida. O jogador vira a carta de débito para o seu lado oposto e recebe 1 ponto de virtude por isso. Mantenha a carta próxima do tabuleiro do jogador. Observe que nos 2 últimos espaços do quartel, algumas das moedas a serem pagas devem ser colocadas no espaço posto fiscal, pois são taxas. Prefeitura. Neste local, os jogadores podem completar uma de suas construções ou auxiliar na construção da catedral. Para concluir uma construção, um jogador deve pagar os recursos indicados, além de possuir determinados aprendizes. As construções oferecem bonificações de pontuação ao final do jogo e outros efeitos que devem ser resolvidos imediatamente. Por exemplo, para o jogador amarelo construir um observatório, ele precisa contar com um aprendiz deste tipo e ter os recursos 1 argila, 3 madeiras, 1 pedra e 1 ouro para que possa concluí-lo. Observe que esta construção não apresenta o símbolo de raio roxo, portanto, não há uma ação que ocorra imediatamente após a construção desse prédio. Ao final do jogo, este jogador irá receber 1 ponto de virtude para cada 2 mármores que devolver ao estoque. Para mais informações, verifique o apêndice do jogo. Para auxiliar com a catedral, o jogador deve, primeiro, posicionar um de seus trabalhadores deitado nestes espaços. Em seguida, ele deve descartar uma de suas construções não concluídas, colocando-a no fundo do baralho de construções. Além disso, o jogador deve pagar um número de recursos igual ao indicado no próximo espaço para o qual o seu marcador irá avançar. Por exemplo, para o jogador amarelo avançar para este primeiro espaço, ele deve pagar 1 ouro. Um jogador só pode avançar para o próximo espaço da catedral caso haja espaço para o seu marcador. Ou seja, cada espaço só pode ser ocupado por um marcador por vez e os marcadores impedem o avanço dos outros jogadores. Após avançar o seu marcador, o jogador deve revelar a carta do topo da pilha de recompensas. Ele imediatamente recebe o bônus indicado e depois remove a carta revelada do jogo. Caso não haja mais nenhuma carta nesta pilha, o jogador ainda pode avançar, porém, ele apenas receberá 1 ponto de virtude por isso. Note que em um jogo com menos de 5 jogadores, isto significa que nem todos os espaços estarão disponíveis no local da prefeitura.
Os números indicados em cada silhueta significam que aquele espaço só está disponível caso ao menos aquela quantidade de jogadores esteja jogando. Atualização no mercado. Caso a ativação de um local do mercado negro seja a terceira ação realizada ali, ou caso um trabalhador posicionado na prefeitura ocupe um espaço com este símbolo, os jogadores devem realizar a atualização no mercado. Primeiro, todos os trabalhadores do mercado negro devem ir para a prisão. Depois, a carta do lado pequeno do mercado é virada e colocada sobre o lado grande. Caso todas as cartas estejam do lado grande, embaralhe as cartas e crie um novo baralho do lado pequeno. Caso algum jogador possua um aprendiz com uma ação para resolver durante a atualização do mercado, ele pode optar por fazê-lo agora e em qualquer ordem. Depois disso, todos os jogadores que possuírem 3 ou mais trabalhadores na prisão perdem um ponto de virtude, e o jogador ou os jogadores que possuírem a maior quantidade de trabalhadores na prisão deve coletar uma carta de débito. Trilha da virtude. Observe que existem alguns símbolos associados à trilha da virtude. Caso o marcador de um jogador esteja em um espaço com um destes símbolos, alguns efeitos podem ocorrer. Caso o marcador do jogador esteja no nível 4 ou menor da trilha, isto indica que ele não poderá mais trabalhar na construção da catedral enquanto não melhorar a sua reputação. Caso o marcador do jogador esteja no nível 3 ou menor da trilha, ele pode ignorar uma taxa em todos os seus custos futuros ou 2 a partir do espaço de número 1. Caso o marcador do jogador esteja no nível 0 ou abaixo, ele não consegue mais perder virtude, e caso precise, ao invés disso, ele deve receber uma carta de débito. Por outro lado, caso o jogador esteja no espaço mais alto da trilha e precise receber mais virtude, ele deve, ao invés disso, destruir uma carta de débito não quitada que ainda possua. A carta simplesmente é retornada para o baralho de débito. O jogador não recebe, porém, a bonificação de virtude por pagar um débito. Fim do jogo. Quando um jogador ocupar o último espaço disponível na prefeitura, o jogo irá acabar. Cada jogador recebe um último turno. Apesar de todos os espaços estarem ocupados, ainda é possível para um jogador utilizar a prefeitura. Basta posicionar o seu trabalhador ao lado dela. Assim que a partida terminar, os jogadores recebem os bônus de suas construções finalizadas. Cada jogador deve, então, somar a sua pontuação. Todos os estandartes com fundo amarelo representam pontuação. Primeiro, os pontos de vitória de cada construção concluída, indicado no canto superior esquerdo de cada carta. Os pontos de vitória de cada construção, de acordo com a pontuação no canto superior direito indicado. Pontos de vitória de acordo com o marcador do jogador na catedral, quanto mais alto, mais pontuação o jogador recebe. Pontos de vitória de acordo com a posição do jogador na trilha de virtude. Um ponto de vitória para cada ouro ou mármore em seu tabuleiro. Um ponto de vitória para cada 10 pratas. E os jogadores perdem um ponto de vitória para cada 2 trabalhadores seus na prisão e 2 pontos de vitória para cada carta de débito não quitada que ainda possuírem. O jogador com o maior número de pontos de vitória será declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador com o marcador mais acima no trilho de virtude será o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Arquitetos do Reino Ocidental, por Shem Phillips e S.J. McDonald. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!